Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa aula de filosofia. O tema da nossa aula de hoje é filosofia e mito. Nós estamos estudando as várias formas de conhecimento que o ser humano consegue construir ao longo da sua história. E nós vamos começar já com uma grande afirmação, que o mito é a primeira forma de ciência que o homem utilizou para explicar o mundo, o universo, explicar a realidade sobrenatural no qual ele estava vivenciando, experimentando. Todos os povos de todos os tempos, os romanos, aí nós temos uma linda foto, né, de Roma, os romanos também tinham seus mitos, ou seja, todos os povos de todos os tempos têm como base da sua cultura o mito. E nós temos também na história de Roma, né, os romanos acreditam que a cidade, o Império Romano, foi fundado com base na história de Rômulo e Remo, no qual uma loba pegou essas duas crianças e os adotou. Então, os romanos também têm os seus mitos. Nós temos os gregos, né? Na sua história, na sua fundação, nós conhecemos a mitologia grega. Os chineses têm aí, né, o mito do dragão chinês. Nós temos o mito do fogo, nós temos os mitos medievais e nós temos os mitos nórdicos. Todos os povos europeus, os povos da nossa cultura brasileira, os nossos índios, né? Todos os povos de todos os tempos têm na sua base mitologia. Isso faz parte de toda a cultura. E uma questão que muitas vezes nos colocam e nos perguntam é assim: professor Mauro, os mitos são mentira? Bom, para eu responder essa pergunta, nós vamos nos basear aí no pensamento de grandes mitólogos. O primeiro dele é o Joseph Campbell. O Campbell, ele é um mitólogo. Uma coisa interessante, é uma profissão, um mitólogo. Ele é escritor, ele é professor universitário, né, nos Estados Unidos. E o Campbell vai dizer o seguinte sobre o mito. O que ele diz? Ele afirma que os mitos são histórias que têm como função principal guiar o ser humano. Então a função principal de um mito é guiar o ser humano. Dentro do extraordinário, do fabuloso, daquilo que o ser humano não consegue explicar, dos fatos da natureza, os fenômenos que acontecem, né, a origem do universo. Então, como o homem não consegue explicar, o mito vem para dar significado, para explicar isso ao ser humano, para que o homem não fique perdido nesse universo chamado existência. E duas grandes obras que o Joseph Campbell escreveu foi, a primeira delas, O Poder do Mito e A Saga do Herói. São duas obras que eu super recomendo para vocês que querem aprofundar esse tema. Um outro grande mitólogo, filósofo, cientista da religião é o Mircea Eliade. Eliade nasceu em Bucareste, gente, na Romênia. E o Eliade tem dois livros também super fantásticos para vocês, que é Mito e Realidade, e O Sagrado e o Profano. Duas obras top das galáxias e que eu super recomendo para vocês. O que Eliade diz sobre o mito? Vamos lá. O Eliade vai dizer que o mito é vivo, no sentido de que oferece modelos para a conduta humana, conferindo por isso mesmo significação e valor à existência. Então, para o Eliade, o mito ele oferece modelo de comportamento humano. Como você deve se comportar, como você deve viver. Quando você olha para a vida, para os problemas da vida, como é que você pode viver, como é que você pode enfrentar os problemas da vida? Os mitos, né? Ou o mito vai te dar esse padrão de comportamento, esse padrão de conduta. Como que você enfrenta, por exemplo, as adversidades da vida? Então o mito vai falar sobre coragem, sobre bravura, né? Sobre empatia. Os mitos vão falar, nos ensinar a ser mais corajosos, a ter mais disposição, ter mais otimismo. Quais são as características do mito segundo Eliade? Essa parte é super fundamental para você, né, dar um up aí no seu conhecimento de filosofia e mito. O Eliade vai dizer o seguinte, que o mito é universal. Aquilo que eu tenho dito até aqui. Todas as culturas têm na sua base, né, uma fundamentação mitológica. O mito também ele traz uma visão de mundo. Tá? Então, a maneira como você enxerga o mundo hoje é baseado num paradigma de conhecimento. Portanto, nos primórdios da história, as pessoas se baseavam no mito para explicar o mundo, para explicar a realidade ou construir a realidade que eles estavam vivendo. Uma outra coisa interessante também é que o mito dá sentido à existência. Muitas vezes as pessoas
né, entram aí numa náusea, segundo Jean-Paul Sartre, né, uma vida sem sentido, e o mito dá sentido à vida. O mito traz propósito à vida. Era isso que o mito era tão forte. E o mito não é mentira, o mito é uma forma de conhecimento. O mito tem algo de sagrado, né, de explicação da realidade, de formação da realidade. Portanto, o mito é uma das formas importantes do homem conhecer o mundo. Além disso, o mito fala da origem, como nós já falamos, todas as culturas têm na sua base, na sua história, da sua construção, o mito. Por exemplo, os romanos acreditam que foi Rômulo e Remo que fundou, né, Roma, por conta da sua própria mitologia. Rômulo e Remo foram crianças adotadas por lobos, né? E também os mitos trazem padrões morais, né, valores morais para a nossa existência. Essas são as características principais do mito, segundo Eliade. Então, o mito vai falar de coragem, né? Ensinar você a enfrentar os seus gigantes, enfrentar os seus leões. Como diz, nós precisamos matar um leão por dia, ou desafiar gigantes todos os dias da nossa vida. O mito vai falar da generosidade, do cuidado, da empatia que nós precisamos ter pelos nossos semelhantes. O mito vai falar de honra, né? Algo precioso e importante para os nossos dias atuais. Bom, e aí você pode estar perguntando assim, bom, professor Mauro, o que é um mito então? Tá? Bom, etimologicamente a palavra mito vem do grego, né? Vem do grego mitos, e significa uma narrativa. Não é qualquer narrativa, é uma narrativa sagrada. Uma narrativa sagrada que explica a origem dos seres humanos, que explica a origem dos animais, dos fenômenos da natureza e dos deuses, segundo, né, o panteão de deuses que tem na mitologia grega, na mitologia nórdica ou na mitologia europeia, né, e na mitologia romana, e assim vai. Bom, assim como nós temos um mito hoje, né, que foi um pontinho aqui chamado Big Bang, né, que deu origem a tudo. Isso é um mito, tá? Isso é um mito. Então existe um mito, né, que o mundo foi criado pelo Big Bang. Outros acreditam que o mundo foi criado, né, através de Deus. Deus é o criador de todas as coisas, né? Alguns chegam até dizer que esse ponto inicial aqui, né, foi Deus que deu o start para que tudo, né, começasse a acontecer. Então, quando alguns alegam que Deus criou o universo, né, Deus criou o universo, Deus é o criador de todas as coisas, Deus usou justamente esse primeiro ponto, né, esse ponto de luz, para que todas as coisas começassem a existir. Nós temos aí o mito do fogo, de Prometeu. Prometeu rouba o fogo dos deuses e dá aos seres humanos, e por isso ele é castigado, né? Um outro grande mitólogo é o Thomas Buffett, né? Ele é um mitólogo norte-americano, é formado pela Universidade de Harvard. Duas grandes obras, né, do Thomas Buffett, que é a seguinte: primeiro, o livro de ouro da mitologia e o livro da mitologia. São duas obras excelentes, né, do Thomas Buffett. E ele vai dizer o seguinte: o que ele vai falar sobre os mitos, galera? Ele vai dizer: os mitos nascem da busca pelo conhecimento, daquele desejo humano de buscar explicar a natureza à sua volta. Portanto, mais uma vez, o mito não tem nada de mentira. O mito é uma explicação sagrada que dá sentido ao homem, que dá sentido à vida humana, que explica os fenômenos da natureza, que explica a origem do universo, né? Então, o mito não tem nada de mentira, pessoal. E o Thomas Buffett vai dizer o seguinte: de uma maneira geral, a mitologia consiste de fato em tentar explicar o mundo, as causas dos fenômenos da natureza, o comportamento humano. Ou seja, os mitos querem preencher lacunas do conhecimento com base, às vezes, na imaginação, às vezes na alegoria, às vezes na fantasia, ok? E aí nós temos uma cena Fúria de Titãs, né, que fala da mitologia grega, muito importante, e o Thor, nossa mitologia nórdica. Quando nós falamos de mitologia, nós não podemos esquecer de dois grandes poetas gregos. O primeiro deles é Homero, é um poeta grego que nasceu aí por volta de meados do século 8 a.C. Homero escreveu uma obra fantástica chamada Teogonia. Teogonia significa, literalmente, significa nascimento dos deuses, tá? E nos conta como o mundo surgiu. Na Teogonia, Hesíodo nos conta como é que o mundo surgiu. E a partir dos primeiros deuses, seus amores, né, e as suas lutas, porque na mitologia grega os deuses lutam entre si, né, um confronto constante pelo poder, pelo amor, né, e pela vida. Também na Teogonia,
algo que é importante para nós, que está na base do conhecimento dos gregos e chegou até os nossos dias. Teogonia significa o nascimento dos deuses. Era uma cartilha na qual os gregos aprendiam a ler, a pensar e a entender o mundo e a reverenciar o poder dos deuses. Imagina um manual, né? Então, assim como a Bíblia é um manual para o cristão e o Alcorão para o muçulmano e a Torá para o judeu, assim eram os livros de Hesíodo para os gregos. E aí nós temos, por exemplo, uma história, né, dos males. Por exemplo, como é que os gregos faziam para explicar os males do mundo? Então nós temos a caixa de Pandora. Como é que eu explico a existência dos males no mundo? Bom, eu uso o mito para dizer que Zeus deu uma caixa a uma mulher chamada Pandora e ela abriu essa caixa. E nessa caixa tinha todos os males do mundo e esses males saíram. E hoje nós temos esses males por conta de Pandora. Um grande outro poeta chamado Homero, também é do século 8 a.C., ele escreveu duas grandes obras, as obras mais fantásticas, né, de todos os tempos. Tá? Ele escreveu a Ilíada e a Odisseia. Bom, a Ilíada vai contar a volta de Ulisses depois da Guerra de Troia para sua cidade, que é Ítaca. Tá? Então, Ulisses vai enfrentar grandes perigos, vai enfrentar o Ciclope, vai enfrentar as sereias, né, que devoravam os marinheiros. Inclusive, Ulisses e sua tripulação teve que se amarrar ao barco, né, para que o encanto das sereias ou a música das sereias não os seduzisse e eles se lançassem ao fundo do mar. E aí as sereias iriam devorá-los. Então eles se amarravam, né, ao barco. E também num determinado momento do retorno a Ítaca, Ulisses teve que enfrentar o Ciclope, né, gigantes de um olho só. E aí aconteceu, né, assim, uma luta terrível. Também na obra... Uma das obras de Homero é Ilíada, que conta a guerra de Troia, né? Que vai falar aí a luta entre os troianos e os gregos. Inclusive, a gente tem aí na história o famoso cavalo de Troia, né? Que foi um presente que os gregos deram aos troianos, mas que na verdade foi graças a esse cavalo que os troianos tiveram a sua cidade chamada Troia destruída. Por quê? Porque os soldados gregos estavam dentro do cavalo. E aí, para encerrar nossa aula, nós vamos concluir dizendo o seguinte: Homero defende que a educação era baseada no cultivo das qualidades dos senhores e dos heróis. Então, Homero vai dizer assim que a educação, você se inspira nos grandes heróis, né? Ulisses, né? Os deuses, e aí você se inspira nessas qualidades para você formar o seu caráter. Já Hesíodo vai dizer que o valor, né, da educação e da vida vem mediante o trabalho. O homem que trabalha vai formando e forjando o seu caráter, a sua identidade, a sua existência a partir do trabalho. Então, esse é o grande resumo da nossa aula, tá, de filosofia e mitologia. Espero que você tenha aprendido, que esse conhecimento tenha sido útil para você. O conhecimento muda as pessoas mudam o mundo. Eu sou o professor Mauro de Souza e desejo a você sucesso e prosperidade em todas as áreas da sua vida e que Deus conceda os desejos do seu coração. Quero te convidar a se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo e compartilhar. Não esqueça de deixar o seu like. Um grande abraço e até a próxima aula.